próprio jornal Cidade. Então, gostaria de saber quais são os caminhos para que essas publicações, para que se tornassem a versão impressa, né, dos jornais. Isso para o século XIX, você tinha uma autonomia maior. Você tinha pessoas que tinham seu próprio maquinário. Com a modernização das máquinas, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, salvo engano, o último jornal que tinha, inclusive, as máquinas, foi o Exemplo. Isso por conta de toda uma influência e espaço que o Aurélio Pai tinha perante havia recursos. Então, eles trabalham para, salvo engano, eles compram maquinário para seguir produzindo o jornal. Isso, inclusive, permite que o jornal dure bastante tempo. E aí o problema se torna mais com a compra do papel, que encarece, e isso tem impacto, né? Para a maioria dos jornais do século XX, você tem, sobretudo da década de 40 em diante, você tem o acesso a tipografias que não necessariamente são de pessoas negras. Isso é uma pesquisa que ainda carece de dados mais substanciais, porque efetivamente isso não é impresso pela mesma equipe, né? Mas no caso do Simba, tem um relato no sentido de que havia uma relação de amizade entre os impressores e os editores do jornal, mas que inclusive não era uma vinculação direta, porque inclusive quando havia a possibilidade da censura baixar na gráfica e encontrar um tipo de coisa daquela, eles inclusive falavam, vocês tiram logo isso daqui porque eu não quero confusão. É um relato nesse sentido. Né? Quando não era isso, para ter alguma independência, era como o Árvore das Palavras, o Gelefax, alguma coisa nesse sentido, que era mimeografado, xerocado, ou passado por fax. Porque, ao contrário, dependia de dinheiro real para poder fazer isso. Eu não sei se vocês conhecem esse acervo Courtney. O Courtney é um acervo digital fundado pelo Dom Filó, que foi dos componentes da banda Black Rio, uma banda de soul music da década de 70, 80, que ele tem produzido um acervo audiovisual das ações negras, da militância negra da década de 80 para cá, né? E ele tem recolhido bastante coisa e colocado gratuitamente no YouTube, e aí você encontra preciosidades. Uma dessas preciosidades é esse material feito ali em 1988, por conta do centenário da abolição, em que se promove um debate entre o José Corrêa Leite, o Raul Joviano do Amaral. Tem umas lideranças, eu tenho que olhar para a cara de um para eu saber exatamente quem, e pessoas que formaram o MNU, né? E é um diálogo de gerações. Dez minutinhos. Acho que aqui pode explicar o tempo melhor.
Essa entrevista ela acontece em São Paulo. A marcha é no Rio de Janeiro, mas a entrevista é em São Paulo, num grupo chamado Aristocrata. Nós estamos aqui juntos no almoço aqui do Aristocrata, na série Cafés do Aristocrata, né? E estamos nós, conseguimos juntar no almoço com fraternização, militantes do movimento negro da década de 30, e que já vinham, como os dados sobre isso antes da década de 30, e militantes do movimento negro na década de 70. Seu Leite, seu José Correia Leite, como é que houve essa interação entre nós e os militantes no momento? Você viu que a Mafônia é dada do Jair? A Xindalina, quer dizer, a Xindalina do Milton. Segurou na cabeça ao longo dos anos 20 e 30, como é que houve essa interação que nós estamos buscando hoje para conhecermos melhor a nossa história? Infelizmente, mas eu sou, costuma ser uma série parcial, né? Eu sou mais velho que todos. Eu sou mais velho que o Raul, que eu fiz, e comecei mais cedo. Vai que em 19... Em 24, nós fundamos o jornal e já estava militando, embora não com a mesma intensidade de anos mais tarde. Eu vou retomar um pouco a parte que o Correia Leite colocou que não há ligação, né? E colocar que há essa ligação. E como exemplo, vou citar no início de 72, mais ou menos, 1972, eu, mais o companheiro Rafael e o Lininho, né, a gente se reuniu para discutir, né, a situação do negro. E a gente pensava, inclusive, que a gente estava inventando o movimento negro, ou qualquer coisa desse tipo. Quando, de repente, a gente começou a buscar as informações, começou a ter contatos e descobrir que já haviam sido feitos outros trabalhos. A gente ficou sabendo da questão da Frente Negra Brasileira, trabalhos que foram realizados pela Associação Cultural do Negro, né? E nós buscamos as pessoas. Então, conversamos com o senhor Correia Leite, o senhor Henrique Cunha. Então, de repente, a gente começou a levantar informações, né? E ficou claro para a gente que, na realidade, é que a questão não é que não há uma ligação. O que falta é memória junto da população negra, né? E que, de repente, é uma grande preocupação do movimento negro, de realmente levantar essas memórias e criar formas de se ver o que foi feito no passado e ver como ligar isso com o presente. Então, na verdade, é uma ligação que a gente aprendeu com eles, né? De repente começou a descobrir formas de intervir, formas de reivindicar, justamente em função do processo que eles desencadearam. Então, realmente é uma ligação. Mas esse espaço que nós estamos tendo hoje é função também da luta que vocês fizeram no passado. É consequência da luta, mas não é a mesma coisa. Nós podemos até ser missionários, eles estavam fazendo tudo aquilo que deveríamos fazer, ou poderíamos fazer. Hoje vocês têm conselho governamental. Nós nunca fomos vistos pelos governos. Em 1924 nós fizemos o jornal, o Clarim, depois passou a Clarim Laboral, por razões óbvias. E em 1926, né, nós já partimos para uma luta de se criar uma ideologia, né, do negro para ele poder se bater em torno dessa ideologia. Não em torno de pessoas, nem de chefes, nem de coisa. Olha, entendeu que se criasse uma ideologia, né, tudo
tudo o que se fizesse era em torno dessa ideologia, que infelizmente não foi criada. Mas a gente procurou lutar com o que se tinha de conhecimento da história, dos prejuízos sociais do negro, essas coisas que ainda nós estamos gatinhando, até que começou a aparecer companheiros mais esclarecidos, as coisas foram se esclarecendo melhor. E em 1926, morre o presidente do Estado, que naquele tempo não era governador, era presidente, o Carlos de Campos. E aí aparece um grande tribuno do Rio de Janeiro, com grandes conhecimentos, grandes orientações, que chamou-se Vicente Ferreira, como um grande líder, como se costuma dizer. Eu, há pouco tempo aí, me disseram aí, com um sociólogo que anda por aí, publicou um artigo aí na revista Veja, dizendo que os negros do passado, né, lutaram muito, mas a luta não tinha nenhuma conotação de reivindicação, outra coisa. Isso é mentira. Ele está muito por fora das coisas. Tanto que ele está por fora que uma das coisas mais importantes da nossa luta de reivindicação foi que em 1928 nós pretendemos realizar um congresso. Fomos quantos, naquela época, os negros queriam fazer um congresso para apresentar os seus prejuízos, as suas reivindicações, essas coisas. O congresso foi lançado pelo nosso grupo, porque a luta do negro era uma luta fechada. Nós éramos uma minoria fechada, onde circulavam nossos jornais, nossas entidades, as entidades recreativas, culturais, esportivas, era tudo fechado dentro do meio negro. Mas nós queríamos que esse congresso extrapolasse, fosse visto pelo governo, essas coisas. Então, para isso, era preciso que a gente convidasse determinados negros importantes para que as teses apresentadas por eles fosse vista pelo governo e a gente fosse atendido em nossas reivindicações. Mas, infelizmente, dos convites que nós fizemos, só o doutor Evaristo de Moraes, do Rio de Janeiro, e o doutor Arlindo Veiga dos Santos, que naquele tempo ele se titulava doutor, depois mandado ele ser professor, né? Ele que aceitou, né? E até aceitou ser o secretário do Congresso. Ele fez a mensagem, se deu o manifesto, né, desse Congresso. Então, não é verdade que nós não lutávamos por reivindicações. Eu queria saber a diferença que houve entre a nossa época e a sua época. É que na nossa época nós sentíamos o preconceito aberto. Nós passávamos num barbeiro geral, que não cortamos cabelo de preto. Não tinha essa coisa que diz hoje os fregueses aqui não querem. Nós dizia não cortamos de preto e acabou. E preto estava no restaurante. Vocês vão comer lá na Baixada, porque aqui o patrão não quer preto. Era ser aberto. Porque quando chamava o indivíduo de negro, geralmente era num termo pejorativo. E você socializa. Esse vídeo para mim ele é importante porque na segunda parte, por exemplo, ele vai questionar o porquê de essas organizações elementais do século XX não terem aderido ao discurso panafricanista. E ele vai dizer assim, o argumento é bem diferente do que simplesmente uma política de embranquecimento. Ele diz o seguinte: se a gente adota esse discurso de retorno à África, quem é que ia ficar para receber por 300 anos de trabalho não remunerado? A gente queria indenização, a gente estava lutando por isso. Então, se a gente entra nessa coisa de que o lugar, nós não somos brasileiros, que nosso lugar é na África, essa luta toda que vinha sendo travada se perde. Mas no caso aí,
porque eu ter escolhido esse trecho tem a ver com o lugar da figura do Correia Leite. O Correia Leite é um dos que sobreviveu, um dos que mais envelheceu, né? Mais teve tempo de envelhecer. E ele acabou se tornando o porta-voz do que foi essa experiência. Como vocês podem perceber, ele falou muito pouco dos outros jornais, ele nem sequer fez referência, ele falou do Clarim da Alvorada. E ele não fala da presença dos outros editores do Clarim da Alvorada, dos outros integrantes. Ele fala do Jaime de Aguiar e pronto. Só que o Clarim da Alvorada articulou muita gente. Inclusive, esse que a gente viu, que era um book que tinha acesso, inclusive, a publicar na primeira página do jornal, mas como ele não permanece entre esses que sobrevivem e seguem sendo reconhecidos como lideranças dessas agitações, ele não entra. Então, dificilmente a gente conseguiria acessar essa trajetória que vincula o Clarim da Alvorada com o que aconteceu no século XIX. Assim como o Correia Leite, como ele não era uma liderança desse novo movimento negro, dessa nova possibilidade de movimento negro, que é aberta pelo INU, né? O Milton, a Mauri, essa turma toda, essa nova geração, esses novos indivíduos, ele então diz que não existe vínculo nenhum. Né? Se você conversa com o Oswaldo de Camargo, ele é alguém que transitava de uma outra forma, que era coadjuvante nessa história, nesse momento. Então ele consegue perceber como que determinados trânsitos aconteciam. Efetivamente, você tem o Correia Leite e o Jaime de Aguiar estão localizados ali na região do Bexiga. Né? Essa turma que vem depois, eles estão localizados em outros espaços da cidade de São Paulo. Então, obviamente, eles não seriam descendentes diretos do que foi feito pelo Correia Leite, por meio do Clarim da Alvorada, até mesmo pela Frente Negra. E não por acaso, para eles entenderem essa dinâmica, eles têm que fazer uma investigação, porque não é algo dado, mas não é algo de difícil acesso, tanto que eles, inclusive, conseguiram juntar essa turma e veio gente, tanto gente mais nova, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, para discutir essa experiência da imprensa negra. É o título do documentário. Eles vão falar muito daquilo que ficou registrado nos jornais. Né? Mas, curiosamente, mesmo com toda essa preocupação, o material coletado, o arquivo, tanto do Henrique Cunha Júnior, e o que o Correia Leite não passou para Miriam Nicolau Ferrara, se perdeu. Né? O que a gente tem hoje em dia na Biblioteca Nacional foi porque a Miriam Nicolau Ferrara repassou e a Biblioteca Nacional digitalizou. Né? Mas a coleção completa do jornal Novo Horizonte, o próprio editor, que é o Oswaldo de Camargo, não tem. Então a gente consegue acessar o Novo Horizonte até 1958. De 1958 em diante, se perdeu. E aí a gente sabe que durou, até pelas memórias do seu Oswaldo, que durou até 1961. E a gente precisa efetivamente se ligar a essa coisa de como que quais são os desafios de uma universidade que se pretende inclusiva e que rompa com esses pressupostos excludentes, passa por um investimento na preservação dessa memória, porque isso é inclusive o que vai alimentar a possibilidade de outras histórias serem contadas a partir de outros registros. Porque, efetivamente, o grosso da nova historiografia dita vista de baixo, a história vista de baixo, ela é feita por meio de fontes produzidas não por essas pessoas. E a imprensa negra acaba sendo um documento ímpar, justamente por permitir que a gente veja a percepção dessas histórias vivenciadas registradas pelos próprios sujeitos que vivenciaram, e não por outros. Né? Você me dá uma ideia que essa preocupação do registro, acho que para a gente que é
do campo da pesquisa, né, tem que ser algo levado muito a sério. E o registro integral, por exemplo, no 9º Seminário Anual de Ciências Sociais, quando a resolução faz 10 anos, a universidade faz 25 anos, e a gente também precisa trabalhar essas temáticas, é algo que é interessante estar no CEDOC da universidade, que é um lugar que a gente vai pouco, que é o centro das documentações. Passou lá, o registro desse material pode fazer parte não só do DFCH, que é o departamento ao qual a gente se vincula, como do CEDOC da instituição, quem sabe para pesquisas, né, a partir também desse marco. Mas isso é possível quando você registra, quando você fotografa, quando você edita e oferece esse patrimônio para a comunidade. Esses registros de práticas de ensino, pesquisa e extensão que rompam com os parâmetros normalmente, os parâmetros convencionais de produção de pesquisa, ensino e extensão. Porque acaba que a gente vem de uma tradição que limita muito o que se entende por cada uma dessas iniciativas e tende a percebê-las de uma forma um tanto quanto separadas, quando que a produção do conhecimento acadêmico passa justamente pela articulação dessas 3 áreas. Né? E aí é importante registrar para que no futuro próximo as pessoas consigam, inclusive, acessar o acúmulo que foi produzido ao longo dos anos e não tenha que inventar a roda novamente. Né? Porque isso, inclusive, cria no espaço o sentimento de tradição, de um esforço por reorganização dessa produção de conhecimento acadêmico, que não é só acadêmico, que necessariamente não precisa estar restrito aos muros da universidade, que para realmente ser para alcançar os objetivos da universidade, precisa ir além dos muros, precisa dialogar. A extensão, o principal objetivo da extensão é justamente romper com esse distanciamento. E ao romper com esse distanciamento, a produção da pesquisa, do ensino, ganha com saberes que têm uma certa dificuldade de chegarem aqui e serem legitimados. Essa dinâmica é transformadora. E como vocês têm feito isso, é importante que isso fique registrado e, sempre que possível, se produza um resumo e que se divulgue. Porque com isso também você vai gerando um sentimento que permite, da mesma forma que a gente observou, que determinado jornal se inspira no conhecimento da existência de outro para emergir, essas iniciativas precisam saber, porque efetivamente a gente sabe muito pouco do que a universidade a universidade vizinha está fazendo, né? E inclusive até mesmo internamente da universidade, né? A gente sabe muito pouco de quais são as demandas estabelecidas por aquele congresso que está acontecendo ali sobre, olha isso, literatura, história e autobiografia. O que a gente tem de material que poderia, inclusive, estar em diálogo lá, né? Eu trabalho com isso. Né? Eu trabalho com literatura, história e biografias. E, em muitos casos, eu aproveito registros autobiográficos. Né? Mas parece que a gente precisa efetivamente trabalhar para essa articulação. Né? Investir e também, eu particularmente acredito que não dá para fugir dessa lógica do homo latis, mas a gente precisa também investir em formas de popularização do nosso conhecimento. Né? Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam aqui em Salvador, houve um julgamento, uma performance do julgamento de Luísa Maim. Sim. Né? Bom, efetivamente a gente não tem prova alguma de que Luísa Maim existiu como pessoa com registro de batismo. Não, nós não temos. O registro que nós temos é Luiz Gama dizendo que sua mãe era Luísa Maim e que ela esteve envolvida com as rebeliões de escravos da década de escravizado na década de 1930. Bom, o que você tem?
Luísa Maim, envolvida com levantes de escravizados na década de 30. Qual é a referência de levante de gente escravizada que se popularizou nos últimos anos? A Revolta dos Malês. Logo, as pessoas criaram a ideia de que Luísa Maim atuou na Revolta dos Malês. Mas isso não está em documento nenhum, nem Luiz Gama disse isso. Agora, isso é um problema das pessoas que assim interpretaram a história, ou nossa, que não conseguimos popularizar as pessoas que efetivamente estiveram envolvidas com o levante dos Malês e que foram processados, deportados, mortos, etc, etc. Tem a ver com o nosso ofício, porque aquilo que as pessoas, para além da universidade, até mesmo dentro da universidade, conseguem acessar, é muito, muito fragmentado. Então, as pessoas, na sede que tem por um passado, fazem uma associação muito rápida e pode, mas efetivamente, aquele julgamento, para além da nossa necessidade como historiadores, aquilo significava o quê? Uma dramatização do que tem sido a justiça brasileira, que vai no sentido de acusar, julgar e condenar pessoas que não tinham vinculação nenhuma com crimes. Isso era para isso que servia aquele julgamento. Era isso que estava sendo discutido. A academia foi capaz de entrar nesse debate? Não. Isso a gente perde. Isso a gente reproduz esses distanciamentos que, a partir, por exemplo, esses jornais de imprensa negra, por exemplo, a disciplina de História da África e de História da América, eles são importantíssimos, porque é a partir de algo que diz respeito à própria história das pessoas, a partir de uma experiência nacional, que a gente consegue, inclusive, demonstrar o quanto estudar a história de outros países, de outros continentes, de outras regiões, se torna importante, porque tem vínculo com a experiência brasileira, que é o que as pessoas, a princípio, têm uma identificação. Né? E isso ajuda, inclusive, que o acesso a essas informações não seja apenas uma questão de erudição, mas de formação cidadã. Né? Que consiga articular. Estudar a história da África não é estudar algo alheio, estranho ou desconectado. É algo que, inclusive, tem uma articulação global, em que o Brasil também está estabelecido. No debate sobre a América Latina, então, isso é ainda mais emblemático, porque estamos no mesmo continente e há uma dificuldade de pensar a experiência brasileira em diálogo com os países vizinhos. Né? E, novamente, a gente tem visto a afirmação de uma interpretação que vai nessa direção com o desmonte dos programas, que tem uma série de críticas, obviamente, porque existe um interesse de ação imperialista regional, mas que é uma direção de articular, para além de se submeter a uma relação polarizada com os Estados Unidos e a Europa. Né? Estava em curso, não por acaso a gente tem a construção da UNILO, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, e a Unilab, luso-afro-brasileira. Né? Essas políticas, essas ações, elas dizem respeito a um esforço de superação de uma matriz de percepção da própria experiência brasileira, que vai em uma outra direção, que tem a ver com esse debate que a gente está fazendo aqui. Uma observação que é muito importante a gente pensar na forma que colocou. Eu insisto muito com as estudantes, a necessidade da vinculação entre ensino, pesquisa e extensão. A gente a todo momento está falando lá do artigo 207 da Constituição, que vai salientar a questão da autonomia universitária e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é um ponto que a gente tem ressaltado muito. Antes que desmontem, né? Antes que esse artigo de uma noite para outra, do dia para a noite desapareça. Tem isso também. Agora, é bom, é importante que um seminário de ciências sociais tenha um sentido teórico-metodológico, no sentido de pôr a pesquisa em prática. Nós temos aqui, ciências sociais é um curso de licenciatura. A gente está sentando para ver as possibilidades
de que venhamos a ter um curso com bacharelado. Isso ainda não é uma realidade. Agora, eu acho que um caminho interessante de pesquisa, gente, para o qual a gente precisa tentar, talvez por meio de recorrer à história oral, a gente chegue à questão das imprensas, que não nos chegariam de outra forma. A importância de recorrer às famílias, entrevistar pessoas, perguntar pelos arquivos que as pessoas têm em casa, né? Muita coisa você vai encontrar nas caixas velhas das pessoas, dentro das casas, e não vai estar no CEDOC, não vai estar no Arquivo Público Municipal, para construir essas pesquisas. Acho que talvez também você tenha passado um pouco por isso na tua pesquisa, de ir das falas, das narrativas, que elas são condutoras e te levam para espaços que sem os quais sem essas falas você não acessaria. Você não saberia o que está procurando. Você nem sabe o que está procurando. Mas assim, para a gente, enquanto cientistas sociais de informação, e também estudantes de outras áreas afins que estão aqui, acho que o seminário pode servir para causar essas provocações. E de fazer, que é uma vivência ligada ao autoconhecimento. Nas trajetórias, nas experiências desse pós-abolição, em que inclusive é possível fazer pesquisas por meio dessas entrevistas que a gente chama de história oral, por meio dessas metodologias de história oral, e que efetivamente nos permitem, inclusive, entender esses passados presentes, né? A percepção desses passados presentes, discutir e, inclusive, se capacitar para fazer um debate que hoje tem ganhado espaço, que inclusive estão atacado muito fortemente, que é o debate sobre o trabalho escravo contemporâneo ou o trabalho análogo à escravidão, né? Que é algo que se mantém vivo, que tem suas particularidades, mas que é um campo que é absolutamente favorável para esse trabalho interdisciplinar, sobretudo entre as ciências sociais, a história e até mesmo as outras práticas de estudo sobre a linguagem, né? Como que esses discursos vão sendo construídos, como que essas matrizes de sentido vão autorizando determinadas práticas de exclusão e exploração das pessoas, né? E como que, inclusive, isso se torna viável por meio de uma espécie de apoio silencioso cotidiano, que é como se fosse natural que determinadas práticas acontecessem e a gente não se escandaliza com elas, tanto quanto a gente está habituado a se escandalizar com outras. E por que não? E acho que isso aqui a gente está num lugar onde desenvolver reflexões nesse sentido, que articule, assim como outros lugares do país, mas enfim, na verdade, como em todos os espaços desse país, aqui existe um potencial que tende a gerar bons frutos. Depende mais da possibilidade de se encarar essa empreitada do que necessariamente a ausência de material para ser investigado, para ser abordado, né? E acho que, nesse sentido, esse processo de formação, que inclusive articula esses diálogos, é fundamental, porque não é dado. A pesquisa interdisciplinar, ela não é algo que se adquire pelo simples fato de dizer, eu gosto de história. Porque essa interlocução com a historiografia não é fazer aquele famoso maldito capítulo contexto histórico. Não é. Não é. Né? Esse diálogo com a historiografia ele é algo que deveria perpassar todo o trabalho, e não necessariamente a apresentação de uma cronologia no início de um artigo, de uma monografia, de uma tese, etc. Né? Porque isso a gente se retroalimenta. Né? E aí é isso, essa coisa da imprensa negra, a gente tem visto vários
vários exemplos de como que, se por um lado, houve um avanço pioneiro das ciências sociais, hoje em dia a gente já começa a perceber que outros estudiosos têm também investido e que até jornais como A Voz da Raça, o Clarim da Alvorada, que foram bastante explorados, ainda geram muito debate, porque as perguntas vão sendo reorganizadas e outros aspectos que foram negligenciados por determinadas perspectivas passam então a ser valorizados e geram resultados. Por exemplo, eu mesma li esses jornais. Na verdade, o Clarim da Alvorada, na primeira leitura, eu fiz uma leitura rápida, porque a minha expectativa é que eu encontrasse no jornal Progresso informações sobre esses casos que eu pesquisava no 19. Porque eu não tinha referência de quando esse sujeito que eu investigava tinha falecido. Eu fui tentando mapear. Por um acaso, eu então vejo que o Elo não estava no Progresso, que foi um jornal que se dedicou à memória do Luiz, não, mas ao Clarim da Alvorada. E esse sujeito que me auxiliou, que me abriu um horizonte, até um novo horizonte para o século XX, esse Booker, ele era tratado por quem abordava esses registros como sendo um pseudônimo. Ninguém acreditava na viabilidade de alguém no Brasil ter se chamado Booker. Se você vai articulando outras pesquisas, está interessado em outras informações, eu vinha com os nomes do pai do Booker. Quando eu vejo que Booker tinha um pai e o pai era o que eu pesquisava, isso ganha uma dimensão que simplesmente ver uma nota, outras pessoas que tenham visto aquela nota, não fez sentido, né? Então está sempre aí a documentação, esses jornais da imprensa abolicionista que parece que eram pura e simplesmente espaços, documentos para se atestar o caráter elitista da luta abolicionista, a depender de como você vai observar o que está sendo ali registrado, você percebe uma outra perspectiva abolicionista que não necessariamente é essa. E começa, inclusive, a questionar por que determinadas leituras sobre o abolicionismo foram interessantes em determinados momentos da história. Porque esse debate sobre as políticas de memória, eles não interessam apenas aos historiadores. As políticas de memória são efetivamente um debate sobre o quanto a produção de conhecimento é também uma luta por cidadania, né? Como que esses sujeitos que lutam por cidadania podem, inclusive, se relacionar com o passado. Isso é um direito que tem sido negado. E que tem sido pautado, a gente acompanha, que tem sido pautado nos jornais décadas e décadas e décadas, a ponto de a gente ter a sensação de que, olha, mas parece que ainda estou no século XIX. Mas não, a gente está no século XXI, com os desafios do século XXI, e efetivamente o século XXI dialoga com o XIX, com o XVIII, mas não é necessariamente a mesma coisa. Bom, como eu já falei, nas ciências sociais existe um curso de licenciatura, né? E já temos bolsistas acompanhando os trabalhos nas escolas e também prestando atenção em sociologia dentro das escolas. É preciso fazer ressemantizações dessa literatura, por exemplo, que nos é apresentada para trabalhar nas escolas. O livro didático que a gente utiliza para a sociologia, para a história, enfim, em geral, não vai enfatizar, até é um problema que a gente ainda tem, não vai enfatizar a presença atuante de uma intelectualidade negra, né, no pré-abolição. Então, o tipo de apropriação desse conhecimento é a gente que faz. E a conversão da linguagem para trabalhar e para ensinar essas questões na modernidade contemporânea é a gente que vai fazer, né? Ainda mais se efetivando a reforma do ensino